na noite de hoje é o acalmador de tempestade. O acalmador de tempestade. E a palavra do Senhor, ela nos diz o seguinte, verso 22. Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhes obedecem? Palavra do nosso Deus. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. Deus bendito, maravilhoso, Deus que é adorado pelos anjos na corte celestial e também adorado por nós que aqui nos encontramos como parte da tua igreja nesta terra. Toda honra e glória, repito, seja dada exclusivamente a ti. Neste momento, Senhor, em nome de Jesus, pedimos o auxílio do Senhor para que possamos compreender a exposição da tua palavra. Que o Senhor nos conduza ao entendimento de tudo que será falado. E que este que aqui vos fala seja mais uma vez agraciado por ti, abençoado por ti, simplesmente para servir como instrumento, como um canal, como alguém, Senhor, que está transmitindo a tua palavra. Que assim seja e que toda honra e glória seja exclusivamente a ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, sabemos que todo ser humano ou já enfrentou, ou está enfrentando, ou enfrentará dias tempestuosos nesta vida. Isto é um fato inquestionável. Em outras palavras, os dias ruins, as noites nebulosas, enfim, as situações complicadas, que mesmo diante de todo esforço realizado, fogem do controle humano às vezes. Isto penso que todo ser humano, em algum momento da existência, passará por situações tais. Portanto, antes de prosseguir, e entendo ser importantíssimo a gente atentar para as palavras que estão no Velho Testamento e que foram escritas por Salomão. No Eclesiastes, no capítulo 7, verso 14, Salomão disse, abre aspas, quando as coisas correm bem, fique contente. Quando as dificuldades chegam, lembre-se disto, é Deus quem manda tanto a felicidade como as dificuldades. E a gente nunca sabe o que vai acontecer. Isso posto, a questão é a quem recorrer no momento da tempestade, porque ela chega. A quem recorrer no momento da dificuldade, que foge completamente do controle e parece que vai nos destruir.
Então, a partir deste momento, com a bênção de Deus e a iluminação do Espírito Santo, aprendamos um pouco mais sobre este assunto, com aquele que é o acalmador de tempestade. Olhando para as nossas Bíblias, mantenha a sua Bíblia aberta, não a feche, e vamos conferir a partir do verso 22, que diz: aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago. E partiram. É importante a gente observar que Lucas diz assim: num daqueles dias. E isto nos ensina, meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus era um homem trabalhador. Ele desempenhava um ministério de ensino e pregação. E esse ministério de ensino e pregação era desempenhado de maneira intensiva. Ele tinha também uma preocupação em atender todas as pessoas que lhe procuravam, solicitando ajuda. Jesus curava as pessoas de suas enfermidades, expulsava os demônios e até mesmo ressuscitava mortos, quando assim era da sua vontade. Resumindo, Jesus Cristo, que é o Filho unigênito de Deus, sempre foi uma pessoa ocupadíssima, enquanto esteve aqui na terra, e permanece no céu, orando pela igreja, à destra do Pai. Sobre esta matéria, vejamos o que escreveu Mateus. E ele disse: Jesus andou por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino e curando as enfermidades e as doenças graves do povo. Isso está em Mateus capítulo 4, verso 23. Isto nos ensina que depois de um dia cheio, um dia intenso de trabalho, o homem, Jesus, que se encontrava naquela oportunidade assaz cansado, chama seus discípulos, para irem para o outro lado do lago. E aí, o texto nos diz em Lucas: entrou ele num barco na companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago. E partiram. Sendo assim, quando Jesus disse: passemos para a outra margem, esta frase era e é a garantia que Jesus estava e está ainda dando aos discípulos e aos seus seguidores do presente, que todos chegariam bem do outro lado. Ou seja, independente dos contratempos, das circunstâncias adversas que poderiam acontecer, e nós sabemos que aconteceu, ninguém iria perecer. Todos chegariam a salvos do outro lado. Jesus estava garantindo que todos completariam a viagem em segurança, pois nada, absolutamente nada, iria vencer a declaração que ele havia proferido: passemos para o outro lado. Por isso que ele diz essa frase. E então, confiando na palavra dele, todos os discípulos entraram no barco e começaram a jornada em direção ao outro lado. Eu chamo a atenção de vocês para o texto que diz: e partiram. Não houve nenhum questionamento. Mas, Senhor, e se acontecer algum imprevisto no trajeto? Será que vamos chegar lá mesmo? Não, eles confiaram. Ao dizer: passemos para a outra margem do lago, eles então partiram. E o versículo 23
começa dizendo: enquanto navegavam. Observação importante aqui: quem trabalhava no comando do barco eram os discípulos. Enquanto navegavam, quem estava ali trabalhando na condução do barco eram os discípulos. Isso porque, enquanto navegavam, ele adormeceu. Ele aí é Cristo. Os discípulos estavam ali no trabalho. Ele então adormeceu. E isso nos mostra que Jesus possui uma natureza plenamente humana. Sim, irmãos e irmãs, isto mesmo, Jesus Cristo veio a este mundo como um ser humano semelhante a nós, com exceção do pecado, é claro. E como tal, estava cansado fisicamente. Isso se chama as duas naturezas do Redentor. De um lado, ele é 100% homem. E como homem, ele trabalhou todo dia. E como homem, ele entra no barco, enquanto os seus discípulos remam, conduzem o barco, ele ali adormece, ele dorme. Detalhe, ele estava cansado ao ponto de adormecer profundamente. Isso significa que a tempestade chegou, e Jesus não acordou por si mesmo. Percebam, ele não acordou, ele foi acordado. Ele não despertou por si próprio, ele foi despertado. Ainda que, creio eu, os discípulos estivessem, quem sabe, fazendo um certo barulho por causa da preocupação da situação que estava fugindo do controle, as ondas estivessem fortemente agitando o barco, mesmo assim, Jesus teve que ser acordado pelos seus discípulos. Lucas relata dizendo: e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o risco de sossobrar, ou seja, de naufragar, de perecerem. Em outras palavras, enquanto estavam atravessando o lago, Jesus ele dormiu. E um vento muito forte começou a soprar sobre o lago, e o barco foi ficando cheio de água, de modo que todos estavam em perigo. E diante da situação inesperada que se abateu naquele contexto, o versículo 24 registra que, chegando-se a ele, despertaram. Então os discípulos tentaram resolver tudo por sua própria capacidade, por sua própria força. Mas não foi possível. Então eles se aproximaram de Jesus e despertaram o Mestre. E devemos observar também que, mesmo com a presença de Jesus no barco, foi necessário a movimentação humana para que Jesus agisse. Falando de outra maneira, Jesus Cristo é totalmente poderoso, sim. Ele acalmou a tempestade, entretanto, não antes da ação dos discípulos clamarem por ele. E dando prosseguimento à exposição, Lucas deixa esclarecido que os discípulos disseram: Mestre, Mestre, estamos perecendo. E os discípulos reconheceram que Jesus Cristo, aquele que é o nosso Mestre, o nosso Salvador, aquele que é o nosso guia, os discípulos entenderam que Jesus é o acalmador de tempestades. Jesus é aquele que sabe conduzir a situação para a tranquilidade nas horas difíceis. E eles estavam corretos em chamar o Mestre, porque diz o texto: despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou, veio a bonança. Que maravilha, irmãos e irmãs. Todavia, após a tempestade acalmada, a situação tranquilizada, todos ali livres do perigo, eis que Jesus dirige uma séria advertência aos discípulos.
O texto sagrado diz que Jesus falou no verso 25. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Não é? E aí, meu caro irmão, minha nobre irmã, ainda que tenha sido com mansidão, ainda que tenha sido com doçura, a verdade é que os discípulos foram merecidamente repreendidos por Jesus Cristo. Mas é importante ser frisado o seguinte: ao testemunhar a autoridade do Filho unigênito de Deus sobre a tempestade, aqueles homens ficaram abismados, positivamente falando. Por isso que o autor bíblico diz que eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhes obedecem? Quem é este que faz essas coisas? Então, meus queridos, minhas queridas, aqueles homens estavam espantados, sim, se encontravam abismados e admirados. Digo isto porque encontrava-se ali no barco, junto com eles, não apenas um ser humano perfeito, sem pecado algum. Eles estavam diante do próprio Deus encarnado. Esse texto ele nos apresenta as duas naturezas do Redentor, claramente. Porque de um lado, como homem, ele se cansa, ele dorme, ele precisa ser acordado, ele precisa ser despertado. Mas como Deus, ele se ergue, dá uma voz de comando e a bonança chega. Então, de um lado, ele é 100% homem, perfeito. Do outro lado, 100% Deus. E isso levou os discípulos a ficarem admirados. Nem tanto por ele dormir, mas ficaram admirados quando ele despertou e quando ele então ali deu a ordem. E tudo entrou em normalidade. Aquele caos se estabeleceu. Acabou. A normalidade chegou. Porque estava no barco com eles o homem que ao mesmo tempo é Deus, Jesus Cristo. Aquele que como homem tem que ir à cruz e morrer. Porque Deus não morre. Mas como Deus, ele vence a morte, sai do túmulo ao terceiro dia e triunfa para a glória de Deus. Ele é 100% homem, 100% Deus. E aqueles discípulos, naquela ocasião, ficaram abismados. E eu apenas relatei a história para vocês, mas quero tirar agora 6 lições para aplicar aos nossos corações. A primeira lição que o texto em si nos apresenta é que quem anda com Jesus desfruta da real possibilidade de presenciar acontecimentos extraordinários. Quem anda com Jesus, tem a possibilidade de presenciar coisas maravilhosas. E isso também acontece em nossas vidas, irmãos e irmãs. Quantas vezes nós oramos, buscamos a Deus, quantas vezes nós clamamos a Jesus e Ele acalma a tempestade que está nos ameaçando. A tempestade que é simbolizada por uma enfermidade, por uma crise financeira, por uma crise na família, por um problema econômico que tem a ver com as finanças também. E de repente clamamos e presenciamos coisas extraordinárias acontecendo. Portas se abrem, acontecimentos que nós não esperávamos acontecem. Porque quem anda com Jesus, irmãos e irmãs, está com a possibilidade de desfrutar de acontecimentos grandiosos, assim como aqueles discípulos que andando com Jesus e estando com ele no barco, presenciaram um acontecimento grandioso que foi ele acalmando aquela tempestade. A segunda lição que o texto também nos apresenta
É que nós somos chamados, irmãos e irmãs, não somente para andar com Jesus, somos chamados para trabalhar para Deus. Notem, irmãos e irmãs, que os discípulos foram chamados por Jesus, sim, estavam andando com ele, sim, mas naquela oportunidade eles estavam trabalhando, conduzindo o barco. Eles estavam exercendo um serviço. E nós somos chamados para andar com Jesus, maravilhoso. Mas mais do que isso, somos chamados para trabalhar no reino de Deus. Eu e você, nós somos chamados não apenas para dizer, eu sou de Jesus. Fomos chamados para arregaçar as mangas e trabalhar no reino dele. E trabalhar no reino dele, no nosso contexto, é o envolvimento na igreja local. É uma das formas de trabalho para ele. Quando nós oramos a ele, e então nos disponibilizamos, e onde nós vamos ser usados por ele. E ele vai abrindo campo de trabalho para a gente. Quando você se envolve no evangelismo da igreja, quando você participa das atividades das sociedades internas, quando você está realmente integrado na sua comunidade local. Não apenas você é um membro, mas você é um membro que se envolve. Você não apenas está seguindo Jesus, está trabalhando para ele. Nós somos chamados a trabalhar para Deus, irmãos e irmãs. E como diz o cantor Armando Filho, em um dos seus hinos, não há inúteis na casa do Pai. Não há inúteis na casa do Pai. Às vezes as pessoas dizem, mas pastor, eu não sei fazer nada. Pode ter certeza que quando a gente se disponibiliza, nos colocamos nas mãos de Deus, pode ter certeza que o serviço aparece para a gente fazer. E a gente tem que trabalhar para Deus, irmãos. Enquanto eles estavam andando com Jesus, Jesus ali no barco, eles estavam trabalhando para Jesus e com Jesus no barco. A terceira lição que a gente aprende é que no desenvolvimento do nosso trabalho para Deus, situações inesperadas e desagradáveis estão sujeitas a acontecer. Note que eles estavam com a pessoa certa, fazendo o que era certo, mesmo assim a situação desagradável chegou. O fato de você estar fazendo o que é correto, o fato de você estar trabalhando corretamente, não significa que você não será importunado por uma tempestade inesperada, por uma situação desagradável que vai lhe desafiar. Porque muitas vezes nós pensamos assim, não, se eu sou cristão, eu estou obedecendo, estou fazendo tudo correto, estou trabalhando para Deus, então ele vai me colocar como imune, eu estarei protegido. Não, os discípulos estavam ali com a pessoa certa, fazendo o que era certo, mesmo assim a tempestade chegou. E chegou de uma maneira inesperada, e chegou de uma maneira avassaladora, ameaçando eles. Assim também é comigo e com você. Estamos fazendo o que é certo, e mesmo assim, muitas vezes, chega sobre nós as tempestades da vida, nos ameaçando, querendo nos intimidar. O fato de você ser um cristão, o fato de você estar ativo no reino de Deus, não significa que você está blindado contra as dificuldades da vida, meu irmão. Não significa. Porque todos nós, quando estamos diante de uma tempestade que chega e que foge do controle e que não sabemos direito como administrá-la e o que fazer, quase sempre nós nos perguntamos, mas o que foi que eu fiz? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Às vezes não. Às vezes não tem nenhum pecado, não tem nada de errado. Às vezes é simplesmente a circunstância que lançou você naquela situação para um propósito de você depender mais e mais daquele que lhe chamou.
Em quarto lugar, queridos, devemos sempre recorrer a Jesus nas horas difíceis. Mesmo quando nós estamos fazendo o que é certo, andando com a pessoa certa, quando chegam as dificuldades, aí nós devemos recorrer a Jesus nas horas difíceis. Isso precisa ser realizado com uma atitude de reverência. Atente para isso. Diante das tempestades que surgem, que às vezes é mais de uma mesmo, no plural, às vezes quando você está enfrentando uma luta do lado, surge outra antes de você resolver aquela. E aí, nós somos chamados a justamente recorrer a Jesus. Quando a situação foge do nosso controle, nós temos um Salvador a quem podemos recorrer. Enquanto estiver dentro das nossas possibilidades, façamos tudo o que for necessário. Mas quando as nossas forças se esgotarem, mas quando chegarmos naquela situação que ou ele vem ao nosso encontro e resolve ou a gente perece, aí a gente deve buscar a ele intensamente, entendendo que ele vai nos socorrer, como socorreu os seus discípulos naquela oportunidade. Em quinto lugar, queridos, Jesus sempre acudirá àqueles que procuram a Ele com sinceridade e dependência. Isso é maravilhoso. Você não encontra uma passagem nos evangelhos de alguém que o buscou com humildade, que o buscou realmente com quebrantamento e que ficou sem ser atendido. Todas as pessoas que buscaram a Jesus com o coração quebrantado, com o senso de dependência dele, todas foram atendidas. E não foi diferente com os discípulos. Eles estavam ali e daqui a pouco eles acordam o mestre. E é interessante que eles acordam o mestre justamente num ato de reverência, né? Mestre, olha, estamos perecendo. E aí Jesus vem, dá a ordem e soluciona aquele problema. Traz tranquilidade ao barco. Abençoa aqueles discípulos. E algo bem interessante é ser pedagógico, note. Jesus, ao ser despertado, primeiro ele resolveu o problema, para depois, quando tudo estava calmo, ele dar a lição e ensinar aos discípulos. Note que primeiro, ao ser despertado, ele acalma a tempestade. E depois aquele chega para os discípulos e diz assim: e a fé de vocês, cadê? Não é? Então, primeiro, tem situações, irmãos e irmãs, que no lugar da gente já chegar corrigindo, disciplinando, verbalizando, primeiro a gente resolve, acalma a situação, aí depois chama para conversar e diz assim: vem cá, tá vendo? Né? Quando eles estavam quietos, acalmados, tranquilizados, Jesus chegou e deu uma repreensão severa neles. Cadê a fé de vocês? Né? Vocês não estão aprendendo nada comigo? Vocês não aprendem que eu sou poderoso? Vocês não viram, melhor dizendo, que eu sou poderoso para multiplicar pão e peixe? Ora, quem multiplica pão e peixe não é um milagre extraordinário? Vocês não já me viram até ressuscitando pessoas? Vocês não creem na minha palavra que disse a vocês: passemos para o outro lado? Vocês acreditam que a minha palavra ia cair por terra? Que nós iríamos perecer aqui? Mas ele só faz isso depois que tudo está acalmado. Primeiro ele resolveu o problema. Depois ele chamou os discípulos à atenção. Isso é uma característica bem interessante, principalmente para líderes.
Muitas vezes, nós que estamos em alguma posição de liderança, seja no campo do trabalho, seja no campo eclesiástico ou fora dele, muitas vezes a situação chega, está um caos ali, e a gente chega e primeiro tem que acalmar, apaziguar, e depois que acalma, que tranquiliza, que até resolve a problemática, aí chama os envolvidos e fala com eles, se necessário, de maneira dura, até severa, embora em amor, não é? Mas já imaginou, antes de a tempestade lá, o barco descontrolado, eles ali nervosos, já imaginou, Jesus já acorda dizendo, e vocês me acordaram, cadê a fé de vocês? Não seria um bom líder, porque o bom líder é aquele que ensina falando e fazendo. Então primeiro ele fez, depois ele falou. E quando ele falou com autoridade. E eles não tinham nada que dizer ao contrário, porque era isso mesmo. Cadê a fé deles? Não é? E por último, irmãos e irmãs, nós andamos com Jesus, é verdade. Todavia, ainda não conhecemos tudo sobre Jesus. Tenha essa certeza. Eu e você estamos sujeitos a sermos surpreendidos diariamente pelas maravilhas do Cristo. Andamos com Ele. Ele é o nosso Salvador. Mas não conhecemos tudo sobre Ele. Aqueles discípulos estavam com Jesus, andando já uma boa trajetória. Mas eles não conheciam ainda esse lado de Jesus, que se revela ali como sendo mais do que um homem, mas sendo Deus com os discípulos. Por isso que, quando Jesus resolveu ali a tempestade, aquele problema, eles então, abismados, eles perguntam, olhando uns para os outros, quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedece? Ora, quem é este? Como eles poderiam perguntar quem é este, se eles já conhecessem tudo sobre Jesus? Eles estão dizendo, eu estou cada dia sendo surpreendido, cada dia algo diferente, ele é maravilhoso, ele é muito mais do que eu posso definir, ele é muito mais do que eu posso explicar. Eu explico algo sobre ele hoje, mas amanhã ele faz algo muito maior. E assim, irmãos e irmãs, é conosco, nós andamos com esse Jesus. Nós somos hoje os seus discípulos, os seus seguidores, homens e mulheres que creem nele, que confiam nele e que andam com ele na trajetória desta vida. E que ele nos abençoe e que possamos, irmãos e irmãs, sempre nas adversidades que se manifestam em forma de tempestades, que possamos sempre buscar nele o nosso conforto, o nosso auxílio, e tenhamos a certeza que assim encontraremos, jamais seremos desamparados. Ele está conosco no nosso barco, na trajetória da nossa vida. Ele está conosco. Às vezes, por ele não estar mais fisicamente, porque ali, embora ele estivesse dormindo, os discípulos estavam vendo ele. Então, os discípulos sabiam que ele estava. Mas, às vezes, por ele não estar mais fisicamente conosco, e às vezes ficar em silêncio, não mais dormindo, mas ficar em silêncio, às vezes nós pensamos que estamos sozinhos, que o nosso a nossa embarcação está à deriva, que nós perdemos o controle, que iremos naufragar. Mas tenha certeza, ele está próximo, ele está na embarcação, ele está conosco, porque ele prometeu, eis que estou convosco todos os dias, todos os dias. Então, nós também devemos nos aproximar dele e devemos o buscar, dizendo, mestre, mestre, me ajuda, me socorre, socorre a minha vida individualmente, socorre a minha família, socorre a minha casa, socorre, Senhor, pois se o Senhor não entrar com providência, a situação saiu do controle e ela vai nos levar a pique. E aí pode ter certeza que o Senhor Jesus
se apresentará no sentido de você percebê-lo e ele irá fazer muito mais do que aquilo que você pede e pensa, porque ele é aquele que sempre nos surpreende. Amém? Vamos ficar em pé, orar ao nosso Senhor Deus, eterno, maravilhoso, bondoso. Ah, Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, na noite deste dia, aqui, Senhor, reunidos, nós estamos, ó Pai, te adorando publicamente. E é uma honra, um privilégio para nós estarmos te adorando, Senhor, publicamente. Sinal de que estamos fisicamente bem, de saúde, mentalmente bem, de saúde. Sinal, Senhor, de que estamos com disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por ter nos conduzido até este recinto. Muito obrigado, Senhor, por ter nos levado a cantar louvores a Ti, juntos lermos a Tua palavra, fazermos orações e ouvir a ministração da mesma, o que acabamos de fazer. Ó Deus, toda honra e glória seja dada a Ti, Senhor. Obrigado por essa rica oportunidade. E agora, Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, nós agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra ministrada. Te agradecemos, ó Deus amado, porque nas tempestades da vida o Senhor vem e nos socorre. O Senhor nos traz sempre, Senhor amado, a vitória ao tempo certo do Senhor. Obrigado, Pai amado, em nome de Jesus, pela Tua presença, Senhor, na nossa embarcação, pela Tua presença, Senhor, nas nossas vidas. Muito obrigado, em nome de Jesus. Encontre, Senhor, em nós, homens e mulheres, dispostos a trabalhar para Ti, Senhor, dispostos a, ó Deus, fazer a Tua obra, Senhor, em nome de Jesus. Encontre em nós, ó Deus, homens e mulheres, ó Deus, sempre com um senso de reverência, de buscar a Ti, mas buscar, ó Deus, sabendo quem o Senhor é e quem nós somos. Tu és o nosso mestre, Senhor. Nós somos Teus servos, ó Pai. E nos surpreenda dia após dia, Senhor. Estamos aqui, Senhor, e queremos sim ser surpreendidos, ó Pai, pelos acontecimentos extraordinários que sempre o Senhor é possível de fazer em nossas vidas. Obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, leva-nos em paz para os nossos lares, ao término deste culto. Conduza-nos, ó Pai amado, ainda no restante desta noite, de maneira agradável. Nos conceda um sono reparador quando chegar a hora de dormir. E nos desperte amanhã, se assim for da Tua vontade, com disposição para cumprirmos a nossa agenda, não só da segunda-feira, mas aí durante todo o restante da semana, para a glória do Teu nome. Ó Deus amado, Deus eterno, é assim que eu oro, agradecido, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Neste momento, a oração, conforme me disse o presbítero, já é uma oração de finalização do culto. Então agora eu apenas vou impletar a bênção, depois vocês sentam e o nosso liturgo vai dar os avisos desta noite. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito estejam e permaneçam com todos vocês, hoje e sempre.